noite. O amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sempre com todos. Amém? Amém. Vamos dar prosseguimento, né? Ontem nós falamos bastante, utilizando alguns textos bíblicos. Nós falamos ali do texto de Ezequiel 37, do versículo 1 ao 14. Também falamos lá do texto de Número, capítulo 13 e capítulo 14. E ontem a ênfase estava na divisa. E eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então nós demos muita ênfase ontem na divisa, principalmente na palavra Espírito, escrita ali com um E minúsculo, que significa fôlego de vida, sopro, vento. E nós destacamos que Jesus proferiu palavras de vida. Esse Espírito estava em Jesus. E esse Espírito, esse fôlego de vida está em todos nós. Amém? Amém. Só que no Antigo Testamento eles não tinham o Espírito Santo. Eu digo que nós somos privilegiados hoje, porque além de nós termos o fôlego de vida em nós, nós temos também o Espírito Santo de Deus que habita em nós hoje. Amém? E eu falei aos irmãos que no texto de Ezequiel 37, do versículo 1 até o 14, a palavra Espírito aparecia 8 vezes. 2 dessas vezes ela aparecia gravada com a letra maiúscula, justamente nos versículos 1 e 14. Então, em Ezequiel 37, 1 e 14, a palavra Espírito aparece grafada em letra maiúscula, quer dizer Espírito de Deus, ali, está se referindo ao Espírito Santo. E nós trabalhamos bastante as outras 6 vezes que a palavra aparece, né? Espírito com a letra minúscula. E hoje nós vamos dar mais ênfase no Espírito com a letra maiúscula, o Espírito Santo de Deus. E como eu falei ontem, hoje nós vamos meditar no tema, o Espírito do avivamento. Não foi combinado, mas ficou certo ali, porque justamente o Espírito do avivamento está dizendo que aquele que aviva a igreja, que aviva o povo de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Enquanto que o Espírito ali na divisa está em minúsculo, está dizendo que é o fôlego de vida que está em nós, e nós precisamos conservar esse fôlego de vida. Amém? Também eu falei que nós iríamos tratar de 4 pontos hoje, e é justamente o que nós vamos fazer nesta noite. Ontem falamos sobre o significado ali da palavra Espírito, né? Resumindo, Espírito com a letra maiúscula significa Espírito de Deus, e já Espírito com a letra minúscula é sopro, vento, fôlego de vida. Guarda isso para a sua vida. E alma também. No Antigo Testamento, se você estiver lendo lá, às vezes vai aparecer a palavra Espírito como alma. Por quê? Essa divisão de corpo, alma e Espírito nós vamos ver no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a alma e o Espírito eram a mesma coisa. Então, por isso que nós vemos muita gente falar de dicotomista e tricotomista, né? Dicotomistas são aqueles que acreditam que o ser humano é constituído apenas de corpo e de espírito. Tricotomistas são aqueles que acreditam que o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. E ainda existe ainda os monistas. Como assim que é isso? Monistas, eles dizem que o ser humano é constituído apenas de corpo, porque não pode haver alma e nem espírito se não houver corpo. Cada um tem sua posição, também isso não é o principal para nós, ok? Mas avançando, eu
quero dizer o seguinte, que a palavra avivamento, ela não é pular, dançar, gritar, bater palmas e rodopiar. Nós estamos vendo o título, o Espírito do Avivamento. E muitas pessoas pensam que avivamento é quando a igreja está pulando, dançando, gritando, batendo palmas, rodopiando e outras coisas. O termo avivamento ele é muito mais amplo. Biblicamente falando, avivamento é quando Deus derrama o poder do seu Espírito sobre as pessoas, capacitando-as para a proclamação do Evangelho. Avivamento é quando o Espírito concede autoridade e ousadia para falarmos de Jesus. Avivamento é o Espírito produzindo o arrependimento e conversão no meio da igreja. E avivamento também é o Espírito concedendo à igreja um padrão a ser seguido. Todos os avivamentos que houve na história da humanidade seguiram esses pontos. Tivemos avivamento lá em Atos, capítulo 2, é o primeiro grande avivamento da igreja. Depois, avivamento nos séculos 16, 17, 18, e seguiam esses pontos, e nós vamos tratar todos eles. Hoje a nossa base vai ser Atos, capítulo 2, e a profecia do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32, e o capítulo 2 de Atos. Praticamente nós vamos ver quase todo o capítulo. Então esteja preparado aí também para ouvir a palavra, amém? Se você quiser se levantar por um momento aí, se alongar um pouquinho, pode ficar à vontade. Então, primeiramente, o que eu quero falar com os irmãos nessa noite é que avivamento é o derramar do poder do Espírito sobre o crente, capacitando-o para a proclamação do Evangelho. E quando eu falo aqui derramar do poder do Espírito, eu estou me referindo àquele Espírito lá do tema, o Espírito do avivamento, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então é o Espírito Santo que derrama, é o Espírito Santo que nos concede poder e autoridade para falarmos de Jesus. O ser humano, como diz o salmista, ele é como uma parede encurvada, ponto a cair. E todos nós somos assim. Nós estamos de pé pela graça de Deus, pelo amor, mas nós somos como uma parede encurvada mesmo assim, pronto a cair. E se Deus nos segurar, a gente cai mesmo. E tudo que fazemos para Deus, nós fazemos por conta da ação do Espírito Santo em nós. Jesus ele disse o seguinte, lá em Lucas capítulo 2, versículo 24 e 49, ele diz assim: eis que envio sobre vós a promessa do meu Espírito, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos ver também Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus ele tinha o pleno conhecimento que, para que os discípulos e os apóstolos completassem ali a tarefa da pregação do Evangelho a todos os povos, era necessário que eles recebessem do Espírito de Deus, do poder de Deus. Então Jesus falou para eles: olha, vocês vão ficar em Jerusalém aqui, até que vocês sejam revestidos do poder, e recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, para ser testemunhas de Jesus, eles precisavam receber o Espírito de Deus. Amém? Amém. Jesus sabia que seus apóstolos e seus
discípulos precisariam do poder do Espírito Santo de Deus, pois o poder do Espírito encoraja, capacita, dá ousadia e autoridade. Este poder habilita o homem a testemunhar de Jesus e também convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Imagine só se esses homens saíssem a pregar o Evangelho sem o Espírito de Deus. Quem iria convencer as pessoas de seus erros? Eu vou dizer para os irmãos, nós não podemos convencer ninguém do erro. Nem os nossos filhos a gente convence do erro. A gente educa, ensina os filhos no caminho certo e tem que fazer mesmo. Mas chega uma idade que quem toma a decisão e as escolhas são eles. Agora, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Se nós estamos aqui nesta noite reunidos, é porque o Espírito de Deus atuou em nós, nos convenceu, nos converteu, e por isso estamos aqui. O único que pode mudar o coração humano é o Espírito Santo de Deus. Agora, o texto que eu pedi para os irmãos abrirem é a Bíblia, Atos 2. Mas eu peço que os irmãos também deixem aberto aí já Joel capítulo 2, do versículo 28 ao 32. Nós vamos trabalhar esses dois textos quase que juntos. Mas o que a gente vai ver lá em Atos 2? Em Atos 2 nós vamos ver o cumprimento da promessa do derramar do Espírito. Só que essa promessa do derramar do Espírito Santo, ela foi dita lá pelo profeta Joel, lá no Antigo Testamento. Então nós vamos ver Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32 primeiro. Lá a profecia do profeta Joel. Amém? Há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Joel 2, 28, 32. É importante destacar que Joel profetizou num tempo entre 850 a 400. Não há consenso assim mais próximo do tempo em que Joel profetizou de uma forma mais precisa. Mas dizem que ele profetizou ali entre 850 a 400 a.C. Então é difícil estabelecer a data exata que o profeta Joel profetizou. Mas uma coisa é certa, foi bem antes de Jesus vir a este mundo, de Jesus realizar ali a obra de salvação na cruz. Foi bem antes que o profeta Joel havia falado sobre o derramar do Espírito. E daí o que vai acontecer? Lá em Atos 2, após Jesus subir aos céus e ali comissionar os seus discípulos, os seus apóstolos, aí nós vamos ter o cumprimento da promessa. Atos 2, do versículo 1 até o 21, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 3 do capítulo 2. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme
o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e negros, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? Versículo 13. E outros, zombando, diziam que estavam cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós temos em água aqui então derramado o Espírito. Não existe avivamento sem o derramado Espírito Santo de Deus. Para que haja avivamento, as pessoas precisam estar cheias desse Espírito de Deus. Conforme eu falei há pouco, o Espírito concede poder às pessoas, capacitando-as para a proclamação do Evangelho, a fim de que as pessoas invoquem o nome do Senhor Jesus e sejam salvas. Quando a profecia do profeta Joel se cumpriu no dia de Pentecostes, o poder foi derramado. O poder de Deus foi derramado ali. A gente vai ver que vai se levantar ali quem? Pedro, falando, pregando o Evangelho com ousadia. Eu falei para os irmãos já aqui, mas nós temos ali a figura de Pedro. Eu tinha colocado uma pergunta aqui para a igreja, né? Eu queria que a igreja me dissesse quem é que proferiu aquelas palavras de Atos 2. Ali foi Pedro. Pedro pegou a palavra ali, versículo 14, e começa a falar, começa a testemunhar de Jesus. E os irmãos se lembram quem era Pedro? Pedro era um homem muito impulsivo. Pedro era daqueles que ele não aguentava ficar calado. Se alguém dissesse alguma coisa, ele já falava na lata, tanto ele certo ou errado. Perguntaram lá, quem dizem os homens que eu sou? Jesus pergunta para os discípulos ali, nos falar, Jeremias, um dos profetas, dizem que é João Batista. E tu, Pedro, quem dizes que sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus vinha caminhando sobre as águas lá, daí aquele homem levanta a mão: Jesus, quem é? Jesus fala assim: sou eu. Eles estavam tudo apavorados, pensando que era um fantasma. E Pedro então levanta a mão e fala: Senhor,
E Jesus fala para ele: então vem. E ele vai então caminhando, mas ele começa a ventar, começa a bater o banzeiro ali, começa a ficar com medo, e começa a se afundar. Jesus o acode. Jesus o socorre. Pedro errava e acertava. Assim somos nós. Eu falei ontem que eu gosto de Pedro, porque ele representa também o que todos nós somos. Nós erramos e acertamos o tempo todo. E se não fosse as misericórdias de Deus, todos nós seríamos consumidos. Amém? Mas a gente vê Pedro se levantando aqui. E mais, Pedro é aquele que vai negar Cristo. Lembra? Jesus fala que ele teria que cumprir a missão dele, padecer e ressuscitar. E Pedro falou assim: não, Senhor, isso não vai acontecer não, de modo algum, eu estou aqui. E Jesus fala para ele: olha, Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes você me negarás. E Pedro então, depois escuta lá o galo cantar, ele já tinha negado Jesus 3 vezes. Mas então, quando a gente para aqui e a gente observa aquele homem que antes negou a Jesus, aquele homem que ele temeu por sua vida. Por que Pedro negou Jesus? Porque ele ficou com medo de morrer, gente. Estava lá os escribas e fariseus, estavam os romanos, estava a guarda do templo, e falaram: olha, tu é um dos galileus também, tu estava junto com ele. Ele: não conheço esse homem. Pedro havia negado Jesus. Mas vale destacar que depois, lá no final, João capítulo 21, Pedro vai ter um encontro com Jesus novamente ali, e Jesus vai perguntar para ele: Pedro, tu me amas? Ele vai dizer: te amo, Senhor. Jesus pergunta a segunda vez: tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor, cuida das minhas ovelhas. E Jesus pergunta para Pedro a terceira vez. Esse número 3, eu acredito que ele ficou marcado na mente de Pedro, porque foi às vezes também que Pedro negou a Jesus. Mas Pedro disse para Jesus: tu sabes, Senhor. E Jesus falou: então apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Ou seja, Jesus estava dando ali um voto de confiança a Pedro, dizendo a ele: ó, não importa o que tu fez lá atrás, mas aqui para frente, cuida das minhas ovelhas. E agora aqui Pedro se levantava cheio do Espírito Santo, com autoridade e ousadia, com poder, falando de Jesus às pessoas. Ou seja, houve uma mudança muito rápida na vida de Pedro agora. A gente vê que aquele homem que negou Jesus agora, ele já estava pregando, já estava falando de Jesus, porque ele estava cheio do Espírito. E é o Espírito que concede poder às pessoas e ele capacita-as para a proclamação do Evangelho. Amém? Amém. Segundo, o Espírito do avivamento concede autoridade e ousadia para falarmos de Jesus. Vamos ver comigo Atos capítulo 2, versículo 22. Atos capítulo 2, versículo 22. Nós vamos ver que o Espírito de Deus, ele concede autoridade e ousadia para falarmos de Jesus. Diz assim: homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, um homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas e prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Então, aqui, Pedro começa o seu discurso, começa a sua mensagem para aquele povo. Aquele homem que havia negado Jesus, que temeu por sua própria vida, agora ele estava diante de uma multidão, porque era uma multidão que se reunia lá para o Pentecostes. E vinha gente, vinha judeus que estavam dispersos aí pelo mundo todo, e eles se reuniam em Jerusalém. Judeus que viviam na Grécia, na Itália, em outras partes da Europa, na África, se reuniam ali para a festa do Pentecostes. E Pedro agora estava ali diante dessa multidão, falando de Jesus com ousadia e autoridade. A mensagem ministrada neste dia, por Pedro, que estava cheio do Espírito Santo,
ela vai alcançar 3.000 almas. Atos capítulo 2, versículo 41, diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E aí nós paramos para pensar, mas como? Um homem que era considerado indouto, que não sabia falar, ele era considerado como uma pessoa iletrada, que não tinha conhecimento. Um homem que havia antes negado Jesus. Um homem cheio de altos e baixos na sua vida. E como que agora, diante de uma multidão, ele prega ali e há a conversão de 3.000 almas? É a ação do Espírito Santo, amém? Só existe avivamento se houver a ação do Espírito Santo de Deus. E Pedro aqui, ele estava cheio de autoridade e ousadia, porque o Espírito Santo concede autoridade e ousadia. Ele concedeu a Pedro e ele concede a todos nós. Vamos ver também Atos capítulo 4, vira um pouquinho aí a página da sua Bíblia, capítulo 4, versículos 8 e 12. Nós vamos observar aqui a ousadia e a autoridade com que Pedro e João falavam. Atos capítulo 4, do versículo 8 até o versículo 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então o que acontece? No capítulo 3 de Atos, acontece lá aquele milagre daquele homem que não andava, lá o paralítico que não andava desde nascença. E ele então, Pedro e João passavam por ali, e ele pede lá uma moeda, e Pedro diz assim: olha, nós não temos nem ouro nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Então aquele homem começa a andar, e começa a glorificar a Deus, começa a adorar a Deus. Acontece ali um milagre, e Pedro e João são levados perante as autoridades para explicar a respeito desse milagre. E aí no versículo 8 está bem claro, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, ali Pedro já estava cheio do Espírito Santo, por isso que falava com ousadia e com autoridade. João também estava cheio do Espírito Santo, por isso que testemunhavam de Jesus. O Espírito Santo é quem pode conceder ousadia e autoridade para falarmos de Jesus. Se dependesse apenas de nós, não teríamos coragem de falar de Jesus a ninguém. Meus irmãos, eu tento imaginar aquela parte bíblica que fala que ali, próximo à vinda do Senhor, o Espírito será tirado. O Espírito Santo será tirado. As pessoas não terão o Espírito de Deus. Eu tento imaginar, porque vai ser um período triste demais. Imagina só viver os cristãos sem o Espírito de Deus.
ou uma igreja sem o Espírito de Deus. E vou dizer aos irmãos, sem o Espírito de Deus a gente não fala de Jesus para ninguém. Nós não temos coragem. A nossa própria mente acaba nos dizendo que isso é uma loucura. E a gente não fala de Jesus para ninguém. Nós só falamos de Jesus a alguém porque nós estamos cheios do Espírito de Deus, amém? Amém. E nós vemos isso na vida de Pedro e João. É o Espírito que capacita. Ele capacitou a Pedro, João, Paulo, muitos outros homens e mulheres de Deus. E Ele também está nos capacitando. Nós estamos aqui por conta da ação do Espírito de Deus. Porque se não fosse o Espírito Santo de Deus, cada qual estava na sua casa assistindo Netflix, assistindo Fantástico, alguma outra coisa, estava revendo o jogo da Copa. Então nós estamos aqui por conta da ação do Espírito de Deus. E é difícil imaginar uma igreja sem o Espírito de Deus. Nós tivemos há pouco tempo ali um evento, Presidente Figueiredo, evangelismo. Aí foi a União de Homens, teve presente, vários pastores. E ali os pastores se revezavam pregando em cada esquina, no alto-falante, gritando ali para a multidão. Como é que faz uma coisa assim? Pelo Espírito de Deus faz. Glória a Deus. Só a pregação do Evangelho pelo Espírito Santo de Deus. Só avivamento quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus. E Ele capacita, e Ele nos dá ousadia e autoridade para falarmos de Jesus. Terceiro, o Espírito do avivamento, ele produz arrependimento e conversão. Agora, lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13, eu já falei, que o profeta Joel ele profetizou ali alguns séculos antes de Cristo. E lá no capítulo 2, versículos 12 e 13, ele diz o seguinte: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O que nós vemos aqui que, muito antes de Cristo, o profeta Joel já clamava ali para que o povo se convertesse. Pastor Hélio, para que haja avivamento, tem que haver conversão, e tem que haver arrependimento. Se não houver conversão e arrependimento, não tem como ter avivamento. Não tem como a igreja estar cheia do Espírito sem conversão e arrependimento. Confira comigo também Atos 2:38. Atos 2:38, o texto bíblico diz assim: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vemos aqui que um dos apelos de Pedro era para que o povo se arrependesse. A mensagem de João Batista, quando veio ali preparando o caminho para o Senhor Jesus, era uma mensagem de arrependimento. João Batista dizia: arrependei-vos, e ele pegava pesado. Ele chamava o povo de raça de víboras. Raça de víboras. Arrependei-vos, quem vos ensinou a fugir da condenação vindoura? Produzir os frutos dignos de arrependimento. Então nós temos aqui o apelo de Pedro também para que o povo se arrependesse. Porque vamos pensar, um povo judeu que se julgava melhores que todos o restante do mundo, um povo que se julgava perfeito,
E o nome pedindo a eles que se arrependessem. Eles pensavam, vai se arrepender do quê? Dos pecados, do mal que haviam feito, da falta de perdão, da falta de amor. Mas eles tinham que se arrepender. Nos tempos atuais, as palavras conversão e arrependimento, elas estão fora de muitos de nossos tempos. Essas palavras conversão e arrependimento estão fora de muitas igrejas. Hoje o que todo mundo quer ouvir é o seguinte: vem aqui que você vai ser abençoado, traga aqui a sua oferta que você vai receber 10, 15, 20 vezes mais, você vai ter o seu carro, a sua casa, a sua mansão, não sei o que lá. É o que todo mundo quer ouvir, e é o que tem sido dito em muitas igrejas. Falar de conversão, falar de arrependimento, falar de pecado, pior ainda. Mas lá o profeta Joel já dizia que o povo deveria se arrepender, deveria rasgar o coração e não as vestes. Eles deveriam se converter. Lembrando que conversão é o quê? É uma mudança de sentido. Você está indo nessa direção, aí você muda o sentido, volta, ou vai para o outro lado. Isso é uma conversão. Então, tem muito lugar que não aceita mais arrependimento e conversão. E precisa haver arrependimento e conversão nas igrejas. Em muitos tempos modernos, a frase de ordem é o seguinte: venha como está e fique como quiser. Muitas igrejas estão fazendo assim. Tem igrejas em São Paulo que elas estão adequando o horário dos cultos para a programação das pessoas, de seus membros. O culto antes era 7 horas, aí baixou para 6, agora o culto é às 5, porque depois que acaba a igreja, as pessoas querem ir nos bailes, para as farras, para não sei para onde, estão se adequando a isso, infelizmente. É o venha como está e fique como quiser. Arrependimento nem se fala, conversão muito menos. Vale destacar que conversão é uma mudança de direção, enquanto arrependimento exige de nós uma mudança de mentalidade, ou uma mudança em nossa forma de pensar. Mas arrependimento e conversão andam juntas, ok? Só que são coisas diferentes. Enquanto conversão é uma mudança de sentido, arrependimento é aqui, ó, na mente. Quando nós passamos a ter uma mente renovada pelo Espírito de Deus, nós mudamos o nosso pensamento em relação a muitas coisas. E essa mudança de mente, que é o arrependimento, mudança na nossa forma de pensar. O apelo do Senhor escrito no livro do profeta Joel era para que o povo se convertesse a Ele de todo o coração. Não pode haver avivamento sem arrependimento e conversões. No século XVIII, nos Estados Unidos, houve um grande avivamento. Deus usou a pessoa do pastor Jonathan Edwards. Não sei se alguém já ouviu falar desse nome. Se estiver interessado, é muito interessante a biografia dele e também alguns de seus escritos. Deus usa então a pessoa desse pastor chamado Jonathan Edwards. Em 8 de julho de 1741, na cidade de Enfield, o pregador, ele pregou um sermão com o título Pecadores nas mãos de um Deus irado. Este foi o título da mensagem de Jonathan Edwards. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse sermão, ele dá mais ou menos umas 14 folhas dessa aqui, numa fonte menor que é a que eu estou usando aqui. Dá umas 14 folhas. E também, a forma que eles pregavam esse sermão naquele tempo era o seguinte: eles não se preocupavam em olhar para a plateia como eu estou olhando para vocês aqui não. O pregador preparava o seu sermão, vinha, abaixava a cabeça aqui para ler e começava lendo ele.
do início ao fim. E o pregador só levantava a cabeça depois que terminava o sermão. Eu estou aqui com 6 laudas. Eu vou falar quase 1 hora. Com 12 laudas e uma fonte menor, eu tenho comigo que Eduardo falou pelo menos 2 horas. O sermão, Pecadores às mãos de um Deus irado. E ele começou. Ele orou, ele leu lá o texto de Deuteronômio 32, 25, a parte B do versículo, diz assim: a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Só essa parte do versículo ele utilizou. E depois fez o desenvolvimento do seu sermão lá, que deu 15 folhas. Então ele orou, leu o texto bíblico, abaixou a cabeça e começou a fazer ali a leitura do seu sermão. E outra coisa, não tinha microfone, era na voz. E pessoas que viveram no tempo de Edwards escreveram que conseguia ouvir a voz dele 400 metros além do local onde eles estavam, na capela. E mais, as pessoas que ouviam o sermão dele já ficavam com medo. E Edwards então começou a ler o seu sermão, passou ali provavelmente quase 2 horas falando, e quando ele levanta a cabeça, ele vê as pessoas pegando nas colunas do templo, as pessoas chorando, as pessoas se derramando na presença de Deus, pessoas se arrependendo ali, entregando vidas a Jesus, se consertando com medo de que a terra abrisse e eles fossem consumidos. Essa mensagem gerou avivamento em boa parte dos Estados Unidos. Houve conversão, houve arrependimento. Como consequência, houve um avivamento. É necessário mudança de vida. É preciso que nos arrependamos dos nossos pecados, para que o Espírito do avivamento encha a igreja com o seu poder. Amém? Eu falei ontem, né, que a gente não perde mais o Espírito Santo. Eu falei ontem que no Antigo Testamento o Espírito vinha, entrava em nós, saía. Hoje nós somos casa permanente do Espírito. Hoje o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós não perdemos o Espírito, mas nós podemos ficar com o nosso nível do Espírito baixo. É o que Paulo diz, que nós deveríamos nos encher do Espírito. Não nos embriaguei com vinho, no qual há contenda e dissolução, mas enchemos do Espírito Santo. Então nós precisamos estar cheios do Espírito para que haja avivamento. E avivamento só ocorre quando há conversão e arrependimento. 4º ponto: o Espírito do avivamento, ele concede à igreja um padrão a ser seguido. Glória a Deus, né? É interessante que logo lá no começo da igreja, o Senhor já pensava em nós. E Ele deixa ali um padrão que a gente vai encontrar ali em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Então o Espírito do avivamento, ele concede à igreja um padrão a ser seguido. Atos 2, 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam
de salvar. Então, meus irmãos, quando há avivamento ali por parte do Espírito de Deus, há também um interesse da igreja em seguir esses padrões aqui. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino que Jesus havia transmitido a eles, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles estavam juntos no partir do pão e nas orações, viviam em comunhão. Havia muito temor. É interessante esse termo aqui. Em toda alma havia temor, porque a nossa realidade atual, ela nos afasta de Deus. A tendência desse mundo é nos afastar de Deus, e as pessoas estão perdendo cada vez mais o temor a Deus. E Salomão já disse lá atrás, né? De tudo que ele viveu ali, de tudo que ele passou, o resumo, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Em Eclesiastes capítulo 13, capítulo 12, versículo 13. Então as pessoas estão perdendo o temor a Deus, e isto, o temor a Deus, havia muito lá no derramar do Espírito. Sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Todos estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, repartiam com todos. Será que a gente faz isso hoje? Será que a gente teria coragem de fazer? Meu Deus, né? Misericórdia. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão de casa em casa, comiam juntos e com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Este é o padrão que a igreja, de forma geral, deve seguir. Atualmente não tem sido assim. Não sei se vocês têm notado, ou se eu estou vendo de mais ou de menos também. Mas parece que a pandemia, ela atrofiou os neurônios de muitos crentes. Os crentes ficaram com os neurônios bem atrofiados aí, por conta da pandemia. E eu acho que eu me incluo nesse meio também. Onde está o calor e a receptividade dos crentes? Muitas igrejas, hoje aqui em Manaus mesmo, Batista do Ano, você entra e sai e ninguém te honra. Ninguém vai perguntar o seu nome, pegar na sua mão. Em muitas igrejas. Então está acabando um pouco essa questão da receptividade. Devemos tomar cuidado com isso. Onde está a generosidade? A generosidade por parte de algumas igrejas. Me lembro de um pastor, colega nosso, não sei se o Hélio também já ouviu, mas uma igreja convidou esse pastor para pregar na sua igreja. O pastor então tinha apenas, na época ainda submetidas a Manaus, aquele bilhete, né? Lembra? Vocês lembram? Eu tenho até dois guardados aí pela minha coração. O tempo que tinha um bilhetinho que você comprava no terminal para passar no ônibus. O pastor então tinha um daquele bilhete, pegou, falou: não, vou lá pregar na igreja. Então botou o bilhete lá na catraca, lá, passou, veio fazer a ministração na igreja e ministrou, pegou a palavra ali na igreja dos irmãos que convidaram e tal. Acabou o culto, os irmãos foram saindo, o pastor ali conversando com alguns da igreja e tal. Todo mundo foi saindo, e o pastor ali esperando que alguém chegasse e falasse para ele: está aqui, pastor, a sua ofertinha do transporte, né? O senhor voltar para casa, o senhor comer um lanche. E por fim, foram saindo, saiu o último irmão na porta, o pastor saiu junto com ele, porque não podia ficar mais dentro da igreja.
O irmão falou: tchau, pastor, Deus abençoe. O pastor então baixou a cabeça e falou: amém, irmão. E voltou para casa caminhando. Passou mais ou menos 1h30 caminhando. Ainda bem que a casa dele não era tão longe do bairro onde estava, mas caminhou 1h30 à noite de Manaus. Você sabe o jeito que é Manaus? Vai ficando à noite, você fica preocupado, né? Se você estiver nessa rua aí. Mas então, onde está a generosidade de muitas igrejas? Sem falar na misericórdia e piedade. Tem um monte de igreja hoje pedindo para que as pessoas sejam batizadas, falem línguas estranhas, mas não tem misericórdia, não tem piedade, não tem amor ao seu semelhante. Onde está a ajuda e a cooperação, a oração e a comunhão, onde estão? Eu tenho dito frequentemente que a igreja ela precisa estar presente, e bem mais presente, na vida de seus membros. Nós somos um corpo, não é, meus irmãos? Cuja cabeça é Cristo. E se uma parte, um membro do nosso corpo, seja ele menor, seja o dedinho, se machuca ou se fere, acontece alguma coisa, todo o corpo sente. Da mesma forma é a igreja. Se acontece alguma coisa com alguém da igreja, toda a igreja tem que sentir. Toda a igreja tem que estar junto. Vai lá orar, vai ver o que está acontecendo. Vai passar um tempo com o irmão, com a irmã, vai conversar. A igreja, ela precisa estar mais presente na vida de seus membros. Precisamos ter o hábito de perguntar aos nossos irmãos se eles estão precisando de alguma coisa. Às vezes nós conversamos e não perguntamos para o irmão, para a irmã, se está precisando de alguma coisa, como está tudo tranquilo. Pastor, mas tem os aproveitadores, tem mesmo, mas Deus ele sabe de tudo também. Então, todas essas coisas que eu citei há pouco, elas são contrárias ao padrão da igreja de Atos. E nós devemos então seguir o padrão que está lá em Atos. Então, depois vocês podem ler com calma, né? E ali vocês vão encontrar o padrão da igreja do Espírito do Avivamento. Eu encerro fazendo aqui agora a síntese, né? Só resumindo tudo que a gente viu, né? Então, o Espírito do Avivamento é quando Deus derrama o poder do seu Espírito sobre as pessoas, capacitando-as para a proclamação do Evangelho. O Espírito do Avivamento concede autoridade e ousadia para falarmos de Jesus. E o Espírito do Avivamento produz arrependimento e conversão. E o Espírito do Avivamento ele também concede à igreja um padrão a ser seguido. Amém? Deus abençoe o seu coração. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Como você está diante de Deus? Você se sente que está cheio desse Espírito do Avivamento, ou que precisa se encher dele? Aí mesmo que você estiver, fale com Deus. Senhor, obrigado, Senhor Deus, por este momento que o Senhor nos concede aqui, Deus, nessa casa de oração. Obrigado, Senhor Deus, pelos 23 anos desta igreja. Esta igreja que está caminhando bem, mas que quer melhorar ainda mais em te servir. Que busca um avivamento da parte do Senhor. Senhor Deus, visita a tua igreja de uma forma sobrenatural. Senhor, enche-nos do teu Santo Espírito, para que possamos falar com ousadia e autoridade a respeito de Jesus. Capacita-nos, Senhor Deus, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados. Usa-nos, ó
Deus, para que vidas se convertam a Ti. Senhor Deus, opera um milagre em nosso vida. Se for preciso, Deus, transformar as nossas vidas, transforma, Senhor. O que importa para nós é fazermos a Tua vontade e cumprirmos o dever. Senhor Deus, conceda ao pastor Edner cada vez mais graça, sabedoria e entendimento na condução deste rebanho. Abençoe, Deus, o Teu povo, as famílias que estão aqui representadas. Conceda a todos uma semana abençoada, Deus, em Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.